Fala galera, como vocês estão hoje? Vamos falar sobre o jogo do Real Madrid, que teve polêmica com Mbappé. A câmera inicia com imagens de uma torcida vibrante no Santiago Bernabéu, seguidas de uma pausa dramática enquanto a cena muda para o rosto de Mbappé, visivelmente frustrado. Narrador começa com um tom sério. Mbappé, um dos maiores nomes do futebol mundial, viveu uma noite que jamais esquecerá, mas não pelos motivos que ele gostaria. O pênalti perdido contra o rival deixou o Real Madrid em situação complicada, e os jornais não pouparam críticas ao craque francês. Hoje, vamos mergulhar nos detalhes desse episódio polêmico e entender por que muitos estão chamando esse momento de o pesadelo de Mbappé. Fique com a gente até o final. A narrativa foca no jogo e cria a expectativa do impacto do erro. Era uma noite decisiva para o Real Madrid. Enfrentando um dos rivais mais fortes na fase de grupos da Champions League, a partida estava equilibrada. Aos 85 minutos, o jogo empatado 1-1. Então, veio a grande chance, um pênalti crucial para o Real Madrid. Quem mais poderia assumir essa responsabilidade senão Kylian Mbappé, o astro contratado por uma fortuna e considerado sucessor de Cristiano Ronaldo no Bernabéu? O momento do pênalti com riqueza de detalhes. A pressão era imensa. Mbappé posicionou a bola na marca do pênalti. O estádio prendeu a respiração. Ele correu, chutou, e o goleiro adversário defendeu. Um silêncio tomou conta das arquibancadas. A oportunidade de ouro para a vitória escapava, e com ela, a confiança de muitos torcedores em sua principal estrela. Introdução às manchetes dos jornais e comentários ácidos. No dia seguinte, os jornais esportivos não pouparam Mbappé. O Marca, tradicional veículo espanhol, estampou em sua capa Mbappé e o pesadelo do Bernabéu. O AS foi ainda mais direto, chamando o francês de o grande decepção da noite. Já na França, o tom foi mais cauteloso, mas ainda crítico, com o L'Equipe destacando: Mbappé falha no momento mais importante. Os comentaristas destacaram o peso do momento. Para muitos, a falha no pênalti simboliza um problema maior: a pressão imensa sobre Mbappé desde sua chegada ao Real Madrid. Contratado por cifras astronômicas, o francês era esperado para decidir jogos importantes, mas, até agora, não conseguiu reproduzir no clube o mesmo brilho que teve na seleção francesa. O empate no jogo custou caro ao Real Madrid, que agora se encontra em uma posição delicada no grupo. O ponto perdido pode ser a diferença entre a classificação tranquila e a necessidade de uma vitória dramática na última rodada. Para um clube com o histórico e a pressão do Real Madrid, qualquer erro é amplificado. Comparando o erro de Mbappé com outras falhas icônicas no futebol. Não é a primeira vez que uma estrela mundial erra em um momento decisivo. Lendas como Roberto Baggio e até Lionel Messi já enfrentaram críticas por pênaltis perdidos. Mas, no caso de Mbappé, a expectativa era ainda maior por conta do momento de sua carreira e do peso que sua contratação trouxe ao clube. Reações do elenco e do técnico após o jogo. Apesar das críticas, os companheiros de time foram rápidos em defender Mbappé. Luka Modric afirmou: todos erramos. O importante é que ele continue trabalhando, porque sabemos o quanto ele pode nos dar. Já o técnico Carlo Ancelotti minimizou o erro, dizendo: isso é futebol. Mbappé tem minha total confiança para continuar cobrando pênaltis. Reações de jogadores adversários e a visão dos especialistas. Até mesmo jogadores do time adversário comentaram o episódio. O goleiro que defendeu o pênalti destacou: Mbappé é um jogador incrível. Hoje tive sorte, mas ele vai decidir muitos jogos para o Real Madrid. Analistas, no entanto, foram mais duros, questionando se o francês realmente está pronto para ser o líder técnico do clube. Explorando o impacto psicológico do episódio. Erros como esse podem afetar qualquer jogador, especialmente alguém tão jovem e já carregando o peso de ser o rosto de um dos maiores clubes do mundo. Muitos especialistas destacaram que Mbappé precisa de suporte psicológico para lidar com a pressão e evitar que episódios assim afetem sua confiança. Comparando a pressão no Real Madrid com a de outros clubes. Jogar no Real Madrid não é como em qualquer outro clube. A torcida exige perfeição, e a mídia espanhola é implacável com falhas. Para Mbappé, que deixou o PSG buscando desafios maiores, essa é a prova definitiva de que ele precisará crescer ainda mais para atender às expectativas. Explorando os próximos passos para Mbappé. A temporada ainda está longe de acabar, e Mbappé terá muitas chances de se redimir. O Real Madrid ainda disputa a liderança na La Liga e busca mais uma vez a glória na Champions League. A pergunta que fica é: ele conseguirá superar esse momento e brilhar quando o time mais precisar? O impacto do erro na relação de Mbappé com a torcida. Entre os torcedores, as opiniões estão divididas. Alguns defendem o jogador,
lembrando que até os maiores erram. Outros, porém, já questionam se o investimento no francês foi acertado. Para conquistar a torcida de vez, Mbappé precisará de uma atuação memorável em um momento decisivo. Resumo do impacto do episódio e mensagem final. O pênalti perdido de Mbappé contra o rival foi um episódio marcante, que gerou críticas ferozes, mas também serviu como um lembrete do quanto o futebol pode ser imprevisível. Para o francês, este momento será um teste de resiliência. Será que ele conseguirá transformar o pesadelo em motivação para se tornar ainda maior no Real Madrid? Só o tempo dirá.